I can jump down from here. Numa noite chuvosa de janeiro, a Casa Real mergulhou no caos. A segurança foi mobilizada. Conselheiros foram convocados no meio da noite. Todos os telefones foram confiscados. Por quê? Porque o rei Charles acabara de descobrir algo tão perturbador sobre o príncipe Louis que o obrigou a convocar uma reunião de emergência que abalaria os alicerces da monarquia. Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, certifique-se de se inscrever para não perder nenhuma atualização. Tudo começou com um sussurro, uma súbita movimentação dentro dos portões do Palácio de Buckingham, pouco depois das 2 horas da manhã. Veículos com vidros escurecidos invadiram o pátio. Helicópteros sobrevoavam o telhado do palácio em baixa altitude. Pessoas acordadas em aposentos próximos relataram que os guardas se moviam com uma precisão nunca vista desde a morte da rainha. Isso não era protocolo, era pânico. Um assessor de alto escalão do palácio, que posteriormente pediu anonimato, descreveu a situação como um cenário de alerta vermelho. Telefones tocando, documentos lacrados, corredores bloqueados. O primeiro-ministro não foi notificado. A imprensa estava completamente às cegas. O que quer que tivesse chegado à mesa do rei Charles naquela noite não justificava um comunicado à imprensa. Exigia um bloqueio total. Em poucos minutos, os principais conselheiros do rei foram conduzidos ao salão de mármore sob o manto da noite. A reunião não estava agendada, não era esperada e não era opcional. Seus telefones foram confiscados na entrada. A única coisa que lhes foi dita foi que se tratava da linha de sucessão. Lá dentro, o rei Charles estava, segundo relatos, pálido, mal conseguia falar, segurando uma pasta de papel pardo com tanta força que as bordas começaram a se amassar. Testemunhas descreveram seu comportamento como assombrado. Alguns dizem que ele murmurou as palavras "ele sabe que não deveria saber", em voz baixa. E enquanto o grupo permanecia em silêncio tenso, um único nome escapou de seus lábios: Louis. A pasta, que agora supostamente contém uma avaliação psicológica e comportamental detalhada do jovem príncipe, teria sido entregue não pelo mensageiro real habitual, mas por um ex-agente do MI5 ligado à segurança do palácio. Seu conteúdo permanece lacrado, mas um memorando vazado, mencionado nela, supostamente continha a frase "ameaça existencial à continuidade da monarquia". Camila, supostamente acordada pela comoção, entrou na sala momentos depois, apenas para ser barrada pelo próprio Charles. "Isso não é para você", disse ele, de acordo com um assessor sênior. "Isso fica entre nós." Foi a primeira vez em décadas que até mesmo a rainha consorte foi excluída das deliberações reais por quase 1 hora. Nenhum assessor teve permissão para entrar. Nenhuma atualização de segurança foi compartilhada. Nem uma única palavra vazou dos aposentos internos. E do lado de fora, os sussurros se intensificavam entre os funcionários do palácio. O medo se transformou em fofoca. Um lacaio teria comentado: "É sobre o Louis. Aconteceu alguma coisa, algo ruim." Outro afirmou que o menino havia sido transferido, retirado às escondidas de Kensington sob o pretexto de uma visita familiar. O que poderia justificar tamanha urgência? Que segredo poderia reduzir um monarca ao medo, ao isolamento e ao silêncio absoluto? Mas o que poderia levar um monarca a esse nível de sigilo? E por que o príncipe Louis, o membro mais jovem da família real, estaria no centro de tudo? Ele sempre fora a incógnita, o príncipe travesso que encantava o mundo. Mas por trás daqueles sorrisos públicos, havia uma criança nascida em meio a uma tempestade de pressão, legado e uma verdade oculta que o público jamais soube. Não se tratava apenas do seu futuro, mas da sua própria identidade. Para a maioria, o príncipe Louis era a distração encantadora em uma monarquia solene. Suas travessuras no jubileu de platina, suas expressões sinceras, sua recusa inicial em seguir o protocolo real, tudo parecia inofensivo, até mesmo adorável. Mas para aqueles que estavam por trás dos muros do palácio, era o início de algo muito mais complexo. Porque por trás de cada risada havia um alarme cuidadosamente reprimido. E quanto mais se investigava, mais difícil se tornava explicar o comportamento de Louis como mera espontaneidade infantil. Havia um padrão, uma mensagem, um aviso. Tudo começou com os sonhos, os terrores noturnos que acordavam toda a ala. Segundo uma babá de longa data que falou sob anonimato, Louis gritava frases que nenhuma criança da idade dele deveria entender. Nomes antigos, orações em latim, palavras que assustavam até os funcionários mais experientes.
Ele tem sonhos que o aterrorizam, confessou ela. Ele fala de um jeito que nenhuma criança de 5 anos deveria. Ela tentou alertar alguém de nível superior, mas foi rapidamente substituída e silenciada por um acordo de confidencialidade. Enquanto isso, surgiram rumores sobre uma condição médica oculta, algo que o palácio se recusou a reconhecer, muito menos confirmar. Declarações oficiais descartaram tudo como especulação, mas rumores contavam outra história, que Louis teria passado por avaliações não em instalações britânicas, mas no exterior, sob pseudônimos. A implicação era de que a verdade era controversa demais, perigosa demais para ser mantida em solo britânico. Nos bastidores, William e Kate estavam divididos. Kate, segundo fontes próximas à família, teria implorado para que Louis fosse completamente afastado dos holofotes. Ela acreditava que ele estava sob uma pressão insuportável, que algo estava se desenvolvendo dentro dele que nem a coroa nem o escrutínio público conseguiriam controlar. William, sempre o herdeiro e sempre o símbolo da discrição, resistiu, priorizando o dever acima de qualquer exposição, não o exílio. Contudo, por trás das portas do palácio, Louis estava mudando, inquieto, desafiador, incomumente consciente de dinâmicas que deveria ignorar. Ele observava as pessoas, imitava seus tons de voz com uma precisão assustadora e então dizia coisas que nenhum adulto conseguiria explicar. Conta-se que certa vez perguntou à mãe: "O que acontece se eu disser não à coroa?" Não era uma piada, não era brincadeira. Era uma criança questionando o legado de uma forma que a abalou profundamente. Psicólogos foram chamados discretamente. Não havia registros em seu nome. Pseudônimos foram usados. As sessões foram conduzidas longe de olhares curiosos e ainda mais longe do conhecimento público. Suas descobertas permanecem ocultas, mas o que se seguiu, seu crescente isolamento, as aparições restritas, a tensão em cada foto de família, contavam sua própria história. Porque não se tratava apenas de uma criança travessa se comportando mal. Tratava-se de uma criança que o palácio não conseguia definir, diagnosticar e, o que era mais perigoso, prever. Uma criança que parecia já compreender a prisão construída ao seu redor. E isso os aterrorizava. Conforme Louis crescia, o medo do palácio passou da contenção para o controle. Ele nunca deveria ter importância, não em uma linha de sucessão repleta de herdeiros mais fortes e mais velhos. Mas agora, o príncipe Louis é visto não como uma criança inofensiva, mas como uma bomba relógio, um elemento rebelde na equação da realeza. A monarquia sempre teve uma relação complicada com seus reservas, aqueles que nasceram perto o suficiente da coroa para respirar seu poder, mas não perto o suficiente para reivindicá-lo. A história está repleta deles, irmãos, primos e filhos que, em sua frustração e liberdade, romperam com a ordem real. Mas Louis é algo completamente diferente. Ele não é apenas o reserva do reserva, ele é a variável que Buckingham nunca levou em consideração. Historiadores do palácio alertaram sobre esse padrão discretamente e a portas fechadas. Aqueles que não carregam a coroa muitas vezes carregam algo muito mais perigoso. Nada a perder. E isso, mais do que qualquer outra coisa, foi o que começou a perturbar o rei Charles. Porque em Louis ele não via inocência, mas fogo. Uma selvageria que não podia ser moldada, um charme magnético demais para permanecer em segundo plano. E segundo uma fonte próxima ao rei, Charles murmurou certa vez a um conselheiro num raro momento de honestidade: "Não permitirei que outro Windsor destrua esta casa." A tensão tornou-se insuportável quando um conjunto de comunicações internas vazou da Clarence House. Por trás dessas mensagens estava uma preocupação levantada por estrategistas da realeza de que Louis estivesse silenciosamente ofuscando Jorge. Não em status, mas em presença. Carismático demais, selvagem demais, imprevisível demais. A preocupação não era apenas com o mau comportamento de Louis, era com a possibilidade de Louis se tornar adorado. E em uma monarquia onde a linha de sucessão depende da reverência, a imprevisibilidade é uma forma de traição. A pressão cobrou seu preço. Kate, já exausta por anos de atuação e proteção, teria desabado durante uma conversa particular com Charles. Fontes dizem que ela implorou para que ele deixasse Louis ter uma infância normal para protegê-lo do escrutínio. Charles recusou. O que se seguiu foi um silêncio entre eles que, segundo pessoas próximas, ainda não foi totalmente superado. William ficou no meio, preso entre o pai a quem nasceu para obedecer e o filho que não sabia como proteger. Amigos próximos à família o descreveram como retraído,
cada vez mais distante dos compromissos reais e emocionalmente fragilizado. O dever ditava uma coisa, o amor exigia outra e o palácio não ofereceu meio termo. Então chegou o relatório, uma avaliação privada de uma das escolas preparatórias mais elitistas da Grã-Bretanha que nunca deveria ter sido divulgada. A linguagem era clínica, mas a conclusão foi devastadora. Descrevia Louis como possuidor de uma inteligência manipuladora além da sua idade e um apurado senso de influência psicológica. Sugeria não rebeldia, mas estratégia, e deixou todos os conselheiros que a leram arrepiados. Louis não estava apenas agindo de forma rebelde, ele estava agindo. E assim, os sussurros dentro do palácio se tornaram política oficial. A questão não era mais se Louis deveria ser vigiado, mas com que rigor. Planos de contenção foram elaborados, opções foram ponderadas, o isolamento foi considerado. Mas quando o palácio tentou isolar Louis, o menino fez algo que ninguém esperava. Tudo começou com um desenho inofensivo, um rabisco compartilhado online por um amigo da família. Mas quando o palácio exigiu sua remoção, as especulações explodiram. O que Louis desenhou? E por que isso aterrorizou os assessores reais? À primeira vista, parecia um desenho de criança, uma coroa irregular, dividida ao meio, um menino segurando um palito de fósforo em uma das mãos, encarando a fenda. Mas o que chamou a atenção de todos, e depois o medo, foi a frase enigmática escrita abaixo, em latim, quase ilegível, estavam as palavras, non senti creatus. Traduzindo, eu não fui feito para o silêncio. Uma frase que ecoaria pelos corredores do palácio como um tiro de advertência. Não se tratava da arte lúdica de uma criança incompreendida. Era uma mensagem elaborada com simbolismo deliberado e desafio. A imagem ficou online por apenas 6 minutos, mas nesse tempo, capturas de tela se espalharam como fogo em palha seca. Correspondentes da realeza, teóricos da conspiração e até ex-assessores começaram a fazer a mesma pergunta. Era apenas um desenho ou um pedido de socorro? A reação do palácio não ajudou a acalmar as preocupações. Em vez de ignorá-la ou descartá-la como uma brincadeira infantil, a equipe de comunicação emitiu notificações legais de remoção em todas as plataformas. Simultaneamente, uma investigação interna foi iniciada para descobrir quem vazou a informação. Um assessor de longa data e próximo à família Cambridge foi rapidamente demitido e discretamente escoltado para fora da propriedade. Sem explicações, sem despedida. Dentro do palácio, a tensão se transformou em suspeita. Louis havia cruzado uma linha, não em comportamento, mas em simbolismo. Ele se fizera ouvir sem dizer uma palavra, e esse silêncio se tornou ainda mais perturbador quando ele parou de falar completamente. Nos dias que se seguiram à publicação do desenho, Louis recusou-se a falar com funcionários, auxiliares ou tutores. Passou a comunicar-se apenas com George e Charlotte, e somente por meio de bilhetes criptografados passados a portas trancadas, alguns rasgados em pedaços após a leitura. George, antes seu companheiro mais próximo, começou a se isolar. Fontes internas afirmam que ele ficou quieto, incomodado com a intensidade do irmão mais novo. Uma fonte alegou que George disse à mãe: "Ele está sempre observando, mesmo quando está sorrindo, e está pensando em outra coisa." Não havia medo de violência, apenas do que não podia ser compreendido, de uma mente muito à frente e perigosa demais para ser ignorada. Foi então que Charles interveio. Ele solicitou o que fontes do palácio chamaram de reorientação, um termo discreto que mascarava algo muito mais drástico: o deslocamento. O plano era simples: retirar Louis da família real e transferi-lo para uma instituição de elite altamente discreta no exterior, sob o pretexto de um retiro de bem-estar. A justificativa era a segurança. A verdade era o medo. Charles teria dito a seus conselheiros: "Não podemos permitir que ele molde a narrativa pública. Ele precisa ser trazido de volta à linha ou sumir de vista." Mas o exílio nunca seria simples, não com o que Louis sabia e o que ele estava planejando. Nos bastidores, chamavam isso de Operação Cordeiro, um plano arquitetado não por um membro da realeza, mas por uma aliança entre eles para neutralizar a ameaça sem provocar indignação pública. Mas fontes próximas à família real dizem que esse plano não tinha a ver com ajuda. Era sobre desaparecimento, o próprio nome já dizia tudo. Cordeiro, inocente, sacrificial, silencioso, uma palavra cuidadosamente escolhida para mascarar algo calculado e frio. A Operação Cordeiro nunca deveria ter sido registrada oficialmente.
Existiu apenas em sussurros, em e-mails criptografados e em reuniões com portas trancadas e janelas lacradas. No fundo, havia um objetivo: silenciar Louis antes que o público percebesse o quão barulhento ele estava se tornando. Charles liderou o plano, mas não sozinho. Camilla, sempre a estrategista por trás das cortinas, apoiou-o integralmente. E ao lado deles, um homem conhecido apenas nos círculos reais como bispo. Não constava em nenhum registro oficial, não era fotografado em público, mas era considerado o maior trunfo da monarquia em lidar com crises psicológicas. Ele era o arquiteto do plano, e seu projeto era arrepiante em sua precisão. A primeira fase era o afastamento, não o exílio, que causaria muita polêmica. Em vez disso, apresentaram-no como um centro de bem-estar, um instituto terapêutico aninhado nos Alpes suíços, remoto, discreto e caro. Era um lugar onde herdeiros problemáticos de todo o mundo eram recolhidos até que pudessem ser moldados à obediência ou esquecidos por completo. Louis seria matriculado sob um nome falso, cercado por funcionários escolhidos a dedo, sem permissão para comunicação sem supervisão. A esperança era que, após tempo suficiente, ele retornasse dócil, reprogramado, esquecido. Mas nem todos concordavam. Kate ficou furiosa. Quando a proposta lhe foi apresentada, consta que ela explodiu em uma fúria que abalou Kensington. Pessoas próximas a ela dizem que ela ameaçou abandonar não apenas a reunião, mas também a monarquia. Ela acusou Charles de sacrificar o neto em nome da imagem pública, de escolher o controle em vez da compaixão. Seu protesto, no entanto, caiu em ouvidos surdos. O que se seguiu foi um silêncio sepulcral. William desapareceu dos olhos do público por 12 dias. Nenhuma aparição pública, nenhuma foto, nenhuma explicação, apenas ausência. Rumores circularam. Teria ele fugido com Louis? Estaria negociando internamente? Ou pior, estaria finalmente cedendo ao peso de uma família que exigia lealdade a qualquer custo? Então, Louis desapareceu completamente da imprensa por 3 semanas inteiras. Nenhum avistamento, nenhuma atualização, nenhum vislumbre acidental através de vidros escuros de carros. O palácio não deu nenhuma razão, nenhuma doença, nenhum afastamento, apenas o vazio. E nesse vazio, a especulação se alastrou, alimentada por um único vazamento, uma gravação de áudio fragmentada na qual Camilla supostamente dizia que ele esqueceria quem era. Esse é o ponto, a voz era inconfundível. O significado era imperdoável. Mas a monarquia subestimou uma coisa. Louis não era o único a guardar segredos. No olho do furacão, os irmãos formaram uma aliança silenciosa. O olhar de Charlotte mudou. George parou de sorrir. Algo havia acontecido entre eles, algo que nenhum estranho poderia entender. E lentamente, os filhos reais começaram a se afastar do mundo. O que a monarquia não previu foi que a remoção de Louis não o isolaria, uniria os outros. Tudo o que tivesse sido sussurrado, compartilhado ou compreendido entre eles. Isso criou um laço invisível entre os 3 irmãos. Nos dias que se seguiram ao desaparecimento de Louis, o comportamento de Charlotte mudou. Sumiu a postura elegante, o sorriso ensaiado. Em vez disso, ela se tornou áspera, sem remorso. Ela foi ouvida confrontando um membro sênior da família real durante um evento fechado. Sua voz firme, suas palavras arrepiantes. Você está magoando-o. Você vai se arrepender. Ninguém estava preparado para a rebeldia vinda da próxima geração. George, enquanto isso, começou a se desmoronar. O menino que outrora carregara o peso da futura realeza com uma graça serena, agora tremia sob ele. Em uma cerimônia pública, dias após o desaparecimento de Louis, ele foi flagrado em lágrimas nos bastidores, sussurrando para a mãe: "Ele não quer mais ser rei." Não estava claro se ele se referia a Louis ou a si mesmo, mas o significado era que o fardo também havia se tornado pesado demais, e George podia sentir as rachaduras. A mídia, ávida por sinais de discórdia, começou a notar a estranha sincronia entre as crianças. Em fotos e aparições públicas, gestos sutis se repetiam, uma mão espalmada sobre o estômago, dedos curvados de uma maneira específica, pequenos acenos de cabeça trocados em momentos de silêncio. Especialistas em linguagem corporal começaram a especular. Estariam enviando mensagens? Seria um código silencioso ou apenas resquício de um trauma compartilhado? Retratos públicos, antes cuidadosamente elaborados para mostrar uma família real feliz, agora revelavam mais do que escondiam.
A proximidade das crianças com Charles tornou-se visivelmente distante. Em uma das imagens, o corpo de Charlotte está ligeiramente virado para o lado. Sua expressão é indecifrável. George está de pé, com um sorriso rígido e forçado. Seus ombros estão curvados para dentro. Os espectadores perceberam imediatamente. Algo estava errado. Algo estava fora do lugar. A ilusão de unidade havia se quebrado. Então veio o vazamento. Uma carta manuscrita e sem assinatura, mas inconfundivelmente de Louis, chegou às mãos de um jornalista independente. Seu conteúdo era breve, enigmático, mas condenatório. Quando a coroa cair, estejam preparados. Se a carta era destinada a George, Charlotte ou a ambos, permanece um mistério. Mas era evidente que Louis não se rendera. Ele estava à espera, e os seus irmãos sabiam disso. Kate, pressentindo o perigo crescente nos seus filhos, reagiu. Pediu a retirada completa do sistema escolar da família real. Queria educá-los em casa, para os proteger, para lhes dar espaço longe das câmaras, das expectativas, da narrativa. Mas o palácio disse não. Não podiam dar-se ao luxo de perder visibilidade. Não agora. Não quando o público já começava a questionar demasiado. A rebeldia silenciosa das crianças era uma coisa, mas em breve o mundo começaria a notar. 2 e-mails, uma denúncia anônima e uma série de documentos vazados deixaram os parlamentares atônitos. De repente, o governo britânico não estava apenas fazendo perguntas sobre Luís XVI. Estava questionando o futuro de toda a monarquia. Tudo começou como um tremor silencioso em Westminster. Uma pasta apareceu na caixa de entrada de um assessor parlamentar júnior. Sem identificação, impossível de rastrear. Seu conteúdo, um documento confidencial intitulado Plano de Contingência Alfa, Reestruturação da Sucessão. Inicialmente foi descartado como uma falsificação, mas em poucas horas, investigadores cibernéticos confirmaram sua autenticidade. Não se tratava de ficção. Era um rascunho de plano elaborado por assessores reais de alto escalão, supostamente com o pleno conhecimento do rei Charles, discutindo a remoção completa do príncipe Louis da linha de sucessão, não por meio de escândalo, não por meio de desgraça, mas por meio do silêncio. A resposta política foi imediata e explosiva. Por décadas, a monarquia havia sido sinônimo de cerimônia, tradição e controle discreto. Mas agora, com provas concretas de manobras nos bastidores, o parlamento teve que lidar com uma questão aterradora. O que mais está acontecendo por trás dos portões do Palácio de Buckingham? À medida que mais detalhes surgiam, a fúria também aumentava. O plano insinuava recondicionamento psicológico, exposição pública limitada e até mesmo a possibilidade de colocar Louis sob tutela estrangeira caso ele continuasse a se recusar a cooperar. Em 24 horas, as redes sociais entraram em erupção. A hashtag #protejam. O príncipe Louis tornou-se um dos assuntos mais comentados no mundo todo, com milhões de pessoas exigindo transparência. Jornalistas que antes se curvavam ao protocolo do palácio começaram a fazer perguntas diretas. Por que Louis havia desaparecido por semanas sem explicação? Por que seus irmãos estavam agindo como mensageiros em vez de crianças? Por que ninguém pronunciava seu nome? Então surgiu o denunciante. Um indivíduo que alegava ser um ex-contratado da inteligência do palácio apareceu com uma declaração arrepiante. Louis não está sendo protegido, ele está sendo preparado para o silêncio. A alegação era contundente, mas não veio sozinha. Anexado a ela, havia um dossiê com e-mails internos, resumos de vigilância e uma transcrição com muitas partes censuradas, que fazia referência a um protocolo de reorientação que coincidia com a cronologia da Operação Lamp. Mas o momento que quebrou o silêncio veio de uma fonte inesperada, a BBC. Um de seus jornalistas investigativos recebeu um áudio de 7 minutos de uma caixa de entrada segura e não listada. A voz era jovem, pausada e carregada de dor. Embora o interlocutor não tenha dito seu nome, a assinatura no final era inconfundível. Diga ao George que me lembro de tudo e que não tenho medo. Especialistas confirmaram que a voz tinha uma semelhança impressionante com a de Louis. Linguistas citaram padrões consistentes com sua fala conhecida. Mas, além disso, o tom impressionou os ouvintes. Não era de medo, mas de determinação. A reação em Westminster foi imediata. Uma moção foi apresentada no parlamento exigindo limites formais à autoridade da família real sobre os herdeiros menores de idade. Foi a primeira vez na história britânica moderna que a Câmara debateu os limites da monarquia em tempo real,
com uma criança no centro das discussões. A monarquia sempre operara nas sombras, na tradição, no tácito. Agora estava sendo arrastada, documento por documento, para a luz implacável da democracia. A nação começava a se agitar. Mas o que ninguém esperava era o próximo passo de Luís. Era para ser uma simples foto de família. Mais um momento cuidadosamente planejado para o mundo adorar. Mas quando o rei Charles estendeu a mão, Luís desviou o olhar. Flashes de câmeras dispararam, sussurros ecoaram, e a máscara da monarquia começou a se estilhaçar em tempo real. O momento não deveria ter importância. Foi cuidadosamente planejado. Como a maioria das aparições da realeza são breves, simbólicas, controladas, um sinal de união em meio a crescentes questionamentos, a família estava junta, perfeitamente posicionada. Mas Louis quebrou o roteiro. Quando Charles estendeu a mão em sua direção num gesto que deveria simbolizar a reconciliação, Louis não hesitou, recuou. Não fez cara feia, não fugiu, simplesmente recusou. E o silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. O que aconteceu em seguida foi analisado por especialistas, leitores labiais e comentaristas do mundo todo. Louis virou levemente a cabeça e, segundo vários analistas forenses, pronunciou 7 palavras. Você não decide quem eu sou. Foi um sussurro, quase passou despercebido, mas foi captado por um microfone boom e, em poucas horas, estava em todos os lugares. O impacto foi imediato. O rosto de Kate teria empalidecido e suas mãos tremiam. William permaneceu completamente imóvel, sem intervir nem reagir, como se estivesse congelado em um momento que ele tanto temia quanto esperava. Charles tentou manter a compostura, esboçando um sorriso frágil nos cantos da boca. Mas seus olhos contavam uma história diferente. Mágoa, raiva, confusão, talvez até medo. A máscara caiu. As redes sociais explodiram. Para alguns, Louis se tornou um símbolo, uma criança que se recusava a ser silenciada, uma voz que se erguia contra uma máquina secular. Para outros, ele era perigoso, um fio solto desfazendo algo sagrado. Para cada apoiador, havia um crítico. Mas o mundo não estava mais assistindo a um doce príncipe. Eles estavam assistindo a uma tempestade. Os tabloides se aproveitaram da situação, apelidando a imagem de "o momento em que a monarquia ruiu". As manchetes variavam do poético ao alarmista, rebeldia em um sorriso real, o príncipe que se recusou, Windsor em guerra, e então veio a filmagem para a qual ninguém estava preparado, vazada de dentro dos muros do palácio. Mostrava Louis horas depois do incidente, sozinho em seu quarto. O vídeo era granulado, silencioso, gravado por uma câmera de segurança, mas sua clareza emocional era inegável. Louis sentou-se no chão segurando uma fotografia rasgada do avô. Metade do rosto de Charles havia sido arrancada. O menino encarou a foto por vários minutos, depois a apertou contra o peito e chorou. Não era raiva, não era manipulação, era luto. O luto de uma criança dividida entre a verdade e o legado, entre quem ele é e quem esperam que ele seja, entre o amor e a lealdade. E naquele momento, o mundo finalmente viu não uma ameaça, mas um menino se despedaçando sob o peso de uma coroa que ele nunca pediu para usar. Mas, após a rebeldia, um silêncio assombroso pairou pelos corredores do palácio. A monarquia sobreviveu a guerras, divórcios e abdicações, mas nunca antes havia sido tão silenciosa e intimamente fragmentada por dentro. Com o príncipe Louis desaparecendo mais uma vez da vida pública, uma única pergunta permanece: a coroa sobreviverá à criança que tentou silenciar? O reaparecimento de Louis foi fugaz. Após o rompimento público com seu avô, o menino sumiu de eventos públicos, listas de alunos e até mesmo registros de viagens reais. Mais tarde, confirmou-se por meio de rumores diplomáticos não oficiais que ele havia sido matriculado em um programa privado no exterior, em algum lugar remoto, impossível de rastrear e inacessível à imprensa ou ao público. O currículo foi descrito como personalizado, o ambiente monitorado e o acesso a ele inexistente. Nem mesmo William e Kate tinham permissão para contato irrestrito. A empresa finalmente conseguira apagar o menino da vista, mas não da memória. Kate, antes a imagem radiante de compostura e elegância, começou lentamente a se afastar de suas funções. A princípio,
O palácio alegou problemas de saúde, depois foco na família e, por fim, não ofereceu motivo algum. Mas aqueles mais próximos a ela falam de uma mulher devastada pela impotência, uma mãe cujo filho foi transformado sem o seu consentimento, cuja confiança no sistema que um dia protegeu foi destruída. Enquanto isso, William começou a aparecer em público com mais frequência, mas sempre sozinho. Sem Kate, sem filhos, apenas William, de pé sob o peso de uma dinastia em queda livre. Dentro do palácio, Charles permaneceu em silêncio. Em nenhum momento se pronunciou publicamente sobre o caso Louise. Nem mesmo após a repercussão negativa, nem após os vazamentos, nem após o momento em que o mundo viu seu neto se afastar dele. Mas o silêncio, neste caso, dizia muito. Nos bastidores, Charles percebeu mudanças. Sua postura enrijeceu, seu temperamento se tornou mais explosivo e, o mais alarmante, sua saúde começou a declinar. Ele parecia visivelmente mais magro, mais lento. Sua voz rouca durante os compromissos. Corriam rumores de que o estresse começara a cobrar seu preço físico, que os pecados do segredo o haviam envelhecido mais do que o tempo jamais poderia. E havia George, o herdeiro, aquele que um dia fora a esperança da monarquia. Agora, ele carregava o peso de uma família fragmentada, suportando não apenas as expectativas da coroa, mas também seu silêncio, sua culpa e seu medo. Fontes do palácio notaram um sutil afastamento. Ele não se demorava mais após os compromissos. Falava menos, sorria menos. Alguns funcionários disseram que ele se encolhia quando as pessoas mencionavam o nome de Louis. Outros disseram que ele se tornara obcecado por história, lendo compulsivamente sobre monarcas do passado que perderam o controle de sua narrativa, que foram amados pouco ou tarde demais. Biógrafos da realeza já definiram este momento como o ponto de virada mais sombrio desde a morte de Diana. Não por causa de uma tragédia, mas por causa de um colapso interno. Uma monarquia que se voltou contra si mesma diante dos olhos do mundo. Uma coroa que silenciou um menino para se proteger, apenas para descobrir que esse menino havia se tornado sua questão mais persistente. E então